Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública. Você já sabe, esse é o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores. Quem vem bater um papo com a gente hoje é o vereador Douglas Carboni, do PCdoB. Seja bem-vindo, vereador. Tudo bem? Tudo bem. Faz tempo que eu não venho aqui, né? Faz tempo, e esse é o nosso último encontro. Último encontro do ano. 2018. Vamos deixar bem explicadinho que é de 2018. 2018. Se Deus quiser, 2019, estamos aqui de novo. Com certeza. E a gente cobra a presença porque a população quer saber o que o senhor anda fazendo. Então já vamos começar num ponto aí que pega muita gente, que é a CPI da Unital. O senhor foi o relator final, esse relatório já saiu, e o que a população precisa saber do resultado dessa comissão? Eu quero até agradecer a sua pergunta, porque os últimos 2 relatórios bem elaborados, bem estruturados, foi inclusive quando eu fui relator do processo de uma outra CPI que teve nesta casa e agora a CPI da universidade. Esse relatório está muito bem elaborado, inclusive se baseando em sentenças judiciais e, na verdade, falas de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, a gente criou um relatório muito bem embasado. Por quê? Porque ele vem trazer a situação da universidade, a situação financeira da universidade, que vem sendo muito criticada pelos vereadores desta casa, que há anos vem suplementando os orçamentos, principalmente das fundações da Universidade de Taubaté, que eu já disse que algumas fundações deveriam não deveriam existir mais, né? Então deveriam ser extintas essas fundações. E esse relatório, para você ter uma ideia, a Unital, o que ela faz? Através da fundação FUNCABS, ela aumenta para o funcionário público, para os funcionários da Unital, 27,5% do plano médico. Então, o plano médico teve um reajuste de 27,5%. E a Unital, em contrapartida, o que ela faz? Ela repassa 4% de suplementação financeira para a fundação. Nunca vai fechar o número. Então, vai faltar cesta básica, vai faltar vale transporte, como faltou, vai faltar recurso para o plano de saúde, como faltou. Então, esse relatório está muito bem elaborado. Esse relatório deve ser votado no ano de 2019, nas primeiras sessões de 2019, e assim encaminhado para o Tribunal de Contas e também para o Ministério Público do Estado de São Paulo e para a própria universidade, que precisa elaborar um orçamento um pouco mais claro para as pessoas que estão nos acompanhando. O que é o orçamento da universidade? Tudo que ela está arrecadando nesse sentido, tudo que ela vai fazer de investimento, que ela tem de gasto, e ao longo dos anos, não sou eu que estou dizendo isso, o próprio Tribunal de Contas, eu cito isso no relatório da CPI, vem apontando um relatório totalmente desfigurado, totalmente incompatível com aquilo que é votado pela Câmara Municipal e o que é realmente trabalhado pela universidade. Eu li o texto e o termo usado foi que a fundação, que a estimativa de receita e despesa é fora da realidade, subestimando a sua previsão orçamentária. Sim, é um absurdo. E aí o funcionário sofre demais, sofre com a questão. Você imagina que tem funcionário que precisa dessa cesta básica. Ele ficou 3 meses sem a cesta básica, ele ficou muitas vezes vindo trabalhar de bicicleta, porque faltou o recurso para o Vale Transporte, e alguns casos tão graves que o paciente estava internado no hospital, que a Unital tem um convênio, foi obrigado a sair desse hospital. Outros estavam fazendo tratamento porque a Unital teve que mudar o plano médico, teve que fazer uma mudança ali na questão do plano médico e deixou esses funcionários totalmente desamparados. Outros casos, as pessoas estavam fazendo tratamentos médicos com aquele médico. Então, quer dizer, você deixa a situação do funcionário muito em risco. Então, esse relatório vai ser muito bem discutido, isso no ano de 2019. Eu espero que a gente possa aprovar. Entre a comissão, já foi aprovado, então os vereadores que fazem parte da comissão comigo já aprovaram esse relatório e a gente deve votar isso, que na verdade é um projeto de resolução que é apresentado aqui na Câmara Municipal e que é mandado depois aprovado para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para a Universidade de Taubaté e para a própria Câmara de Taubaté. Sim, no caso do Ministério Público, eu vi ali no relatório que a ideia é talvez uma sugestão, né? Apuração de uma eventual conduta reveladora de improbidade administrativa por parte do ex-reitor. Então, essa ideia se mantém. Sim, esse processo, o que ele caracterizou, né? O ex-reitor, nós aprovamos uma lei aqui nesta casa, em 2016, de uma suplementação para a Fundação FUNCABS de R$800 mil. Isso ia garantir o pagamento de cesta básica, vale transporte, plano médico.
Mesmo com a lei aprovada na Câmara Municipal, o ex-reitor não repassou esse recurso para a fundação. Quer dizer, ele requisitou esse recurso, essa suplementação para a fundação, e mesmo a Câmara aprovando essa suplementação, ele então, por uma omissão dele, né, foi uma omissão dele, ele não repassou esse recurso para a fundação, colocando em risco a fundação. Então, e por isso que a gente caracteriza e estamos encaminhando para que o Ministério Público faça as suas averiguações, porque isso é uma improbidade administrativa, né? Então, a gente está encaminhando o Ministério Público nesse sentido. E ano que vem a gente já pode esperar mais movimentações aí a respeito da Unital, porque todo ano tem alguma coisa que surge que os vereadores batem na tecla do vamos investigar para ver o que está acontecendo. Olha, esse ano eu já fiz dentro do orçamento da universidade, eu como presidente da Comissão de Fiscalização Orçamentária, o que eu conversei com os meus colegas vereadores, exceto a vereadora Graça que não assinou, mas o vereador Digão, ali, o vereador Gessé, a vereadora Lorene e eu, nós somos em 5 nessa comissão. Digão, Lorene, Gessé e Douglas Carbone assinaram uma emenda no orçamento da universidade, só a vereadora Graça que não assinou. O que a gente fez? Nós diminuímos na verdade, uma emenda que é uma margem de remanejamento. O que é a margem de remanejamento? A Unital está pedindo 10%, ela pediu 10% para ela remanejar o orçamento dela. Como o orçamento dela o ano que vem é 216 milhões de reais, ela teria condições de remanejar 21 milhões de reais no orçamento para fazer o que ela quisesse, né? Então, a gente estava assinando um cheque de 21 milhões de reais para a administração atual gastar no que quiser. O que nós fizemos? Diante do relatório, diante das situações, nós fizemos uma emenda e reduzimos isso para 8%, porque a gente analisou, inclusive, o impacto financeiro que nós analisamos a inflação dos últimos 12 meses, que vai ficar em torno de 4%. E essa inflação, nós aplicamos essa inflação e demos mais 4%, que é 8%. É uma margem de remanejamento ainda muito grande, que é 19 milhões de reais para a administração gastar no remanejamento orçamentário. O que quer dizer isso? Ela vai poder remanejar e gastar o que ela bem entender. Então, o que a gente colocou? Eu disse ao vice-reitor, esse ano é 8%, mas no próximo ano nós vamos diminuir mais ainda, porque a universidade precisa saber fazer orçamento. Então, se ela arrecada 100 milhões, ela precisa aplicar e administrar 100 milhões. Não dá para ela superestimar o orçamento e depois você ter esses remendos, essas coxas de retalho que a gente tem no orçamento da Universidade de Taubaté, que tem dificuldade até do vereador fiscalizar, porque o vereador aprova um orçamento e depois faz suplementação durante o ano. Ele acaba tendo dificuldade de fiscalizar, que é isso que o ministro do Supremo Tribunal Federal fala. Esses retalhos fica muito difícil para o vereador ou o legislador fiscalizar. Pois é. E esse relatório ainda vai ser votado, precisa ser aprovado aqui na casa, mas tem um projeto que já foi aprovado, que é uma ótima notícia, né, vereador? Pede isenção em concurso para doadores de medula óssea. Ainda não foi sancionado, mas se depender aqui da casa, ele passa. Com certeza, os vereadores já aprovaram uma lei minha nesse sentido, que é uma lei que nós apresentamos aqui, que é a isenção de concurso público para desempregado. Essa lei foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive para o seu ministro Edson Fachin, que determinou à Prefeitura de Taubaté que cumprisse imediatamente a lei. Foi declarada no primeiro momento inconstitucional, mas subiu até o Supremo Tribunal Federal, que é uma lei de minha autoria, e foi inédito isso aqui em Taubaté, de uma lei de um vereador ser julgado no Supremo Tribunal Federal. E a gente conseguiu, através desse julgamento que foi pelo ministro Edson Fachin, que determinasse que a Prefeitura de Taubaté cumprisse a isenção de concurso público, de pagamento de concurso público para desempregado. Então, tanto a Unital, quanto a Prefeitura, quanto a Câmara, quanto as fundações ou até mesmo o IPMT, quando for fazer concurso tem que dar isenção. E agora uma nova lei a gente está apresentando, que também que já foi julgada no Tribunal de Justiça, por isso que a gente apresentou aqui, que é isenção de pagamento de concurso público para quem é doador de medula óssea. É tão importante isso, a gente salva vidas, né? A gente tem aí vários movimentos nesse sentido, não só na cidade de Taubaté, mas várias cidades em todo o país,
que é a questão do banco de dados aí de medula óssea, né, de informações de medula óssea. E essa lei vai contribuir nesse sentido com que as pessoas possam realmente ser incentivadas a doar medula óssea. Para quem não sabe, uma doação, o transplante de medula pode salvar cerca de 80 doenças em diferentes estágios, faixas etárias, e é muito difícil ser compatível, então muita gente tem que se cadastrar. Não pode só chegar no cadastro, na inscrição do concurso e marcar que é. Precisa comprovar, né, vereador? Sim. Tem que ter o cadastro ali no registro. Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Isso é uma carteirinha. Se não comprovar, perde então, a chance. Perde a chance. E aí a gente valoriza realmente aquele que quer participar, aquele que quer ajudar e os bons cidadãos que a gente tem aí na cidade. É um ótimo projeto, a gente espera aí que vá para frente. E você que nos assiste, por favor, se cadastre. É muito importante, pode salvar vidas. Esse foi o primeiro bloco do nosso Fiscalização, mas na volta a gente vai falar sobre animais, algo que o vereador entende muito bem. A gente volta já já.